Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Outspoken Marketing. Semanas atrás eu publiquei uma foto da minha estação aqui de trabalho, da minha estação de trading. Recebi alguns comentários de amigos, colegas, algumas coisas por e-mail, perguntando, tá, mas para que serve cada uma dessas coisas que você tem? É bastante simples. Geralmente a gente vê os traders com vários monitores ou aquele monte de parafernália e praticamente eu tenho aqui só o meu notebook. O meu método de operar é baseado na simplicidade, tanto é que já comentei várias vezes que eu não utilizo indicadores, porque eu acho que não funciona, que é uma falácia, e também não acredito na análise técnica, como vocês já viram em alguns vídeos anteriores meus. Então eu tento sempre fazer minhas estratégias baseadas no que a gente chama do gráfico limpo, né? Livre, só com matemática e estatística aplicada nos sistemas que eu tenho, e o resto aqui só para me ajudar a manter o controle da situação. Por exemplo, tenho aqui o meu caderno, onde eu faço um diário dos trades ou das minhas ideias. Então, quando um trade deu certo, por que deu certo, se deu errado, por que deu errado, qual que é a minha próxima ideia, como que eu vou conseguir organizar tudo isso. Então, literalmente, eu mantenho isso daqui num caderno. Ah, mas por que você não usa uma planilha, um software? Cara, porque eu acho mais simples fazer assim. Eu sou uma pessoa visual, eu gosto de escrever, acho muito fácil só voltar aqui algumas páginas para trás e já lembrar de alguma informação. Não sei, é o meu estilo. E o importante disso é manter um registro das suas ideias, porque a próxima vez que você for fazer uma operação, você sabe, ah, eu já fiz alguma coisa parecida desse tipo, deu certo ou não deu certo, eu deveria ter feito melhor de um modo X. Então, isso acaba tendo muita utilidade. Tem aqui o tablet, que acaba sendo utilizado como uma segunda tela, mas aí que tá, eu não piro em ficar acompanhando as notícias em tempo real, ficar acompanhando outros papéis e outras coisas. Ele serve para deixar uma música rodando, para deixar um vídeo com algum tutorial, ou algum e-book, algum artigo que eu esteja lendo que vá me auxiliar a fazer aqui os trades. E aqui no meu notebook, muito simples, o que eu preciso é o gráfico do papel que eu mais opero, que é o par euro-dólar. Então vamos dar uma olhadinha também aqui dentro e vou mostrar para vocês como que é o ambiente e como que funcionam os gráficos e o que eu acompanho para fazer os meus trades. Então pessoal, essa aqui é a plataforma da corretora que eu uso. Não vem ao caso aqui ficar fazendo propaganda da corretora, mas só acho que é uma plataforma bem simples e sou bastante satisfeito. Como eu disse, eu opero sem nenhum indicador no gráfico, né? E como que geralmente eu faço? Esse aqui, se você não está familiarizado, é o gráfico do tipo Renko. Eu acho ele muito simples porque ele vai me dar só a direção do preço, sem aquele ruído dos candles geralmente que tem. Então é realmente o gráfico mais simples de operar. E as estratégias que eu costumo utilizar com ele são as seguintes. Por exemplo, a gente tem aqui o papel descendo, desceu até onde ele tinha que ir. E aí ele começou a subir de novo. Você vê que ele retorna exatamente ao mesmo patamar e ele fica sambando, né? Vai para lá e para cá sem uma ideia muito definida. O que eu acho que funciona muito no mercado, só que você tem que só tomar cuidado para não ficar enxergando isso em qualquer lugar onde não tem, são os chamados breakouts, né? os rompimentos. Então, se a gente for ver, nesse preço aqui, por exemplo, 1.1758, você tem o preço indo até lá e sem conseguir ultrapassar. Até o momento em que ele tenta e faz o falso rompimento aqui, né? Então ele fez o falso rompimento, ele volta. Aqui seria um ponto em que eu analisaria uma entrada, teria feito a entrada, porque ele superou por alguns pips aquele espaço pré-definido anteriormente, e aqui você teria sido estopado. Beleza, é um trade que não deu certo no dia. Teria voltado, e aí você fala, ah, mas então você faz esse aqui como uma nova resistência, digamos, e aí você espera o rompimento dela novamente. Não, aí é que tá. Eu mantenho particularmente aquele limite de preço anterior, e se eu volto a testá-lo novamente, que é o que acontece nessa zona aqui, eu faço uma nova entrada.
e aí eu deixo rolar, sempre deixando ali um stop de 5 pips. Então ele foi, baixou, caiu, não foi, e aí ele veio aqui por sorte, né? Porque você não tem que saber exatamente onde ele vai, ele deu essa galopada aqui, acabou não pegando o meu stop de um modo nenhum e foi fazer o topo. Quando ele deu essa recuada aqui, já estava praticamente fechando o mercado na sexta-feira à noite, e aí eu decidi sair da operação por aqui. Então isso é mais ou menos o que eu acabei fazendo na sexta-feira, onde a gente teve essa variação aqui no final no euro-dólar. Então fui estopado aqui, né? Mais ou menos aqui deu uns 5 pips de stop. Depois fiz a entrada na posição de novo. Não dá para sair aqui no topo, saí aqui embaixo porque faltava só um pouquinho de tempo para fechar o mercado, a liquidez já estava bem baixa e eu caí fora. Mas isso é, por exemplo, um método que eu faço. Uma outra coisa que eu faço é analisar os candles, nunca nos intervalos menores, isso daqui praticamente eu ignoro. Então para mim é de 1 hora para cima. Então aqui no gráfico de 1 hora, o que eu vou ter? Sexta-feira foi um dia muito alucinante, que a gente teve essa queda aqui. Eu não estava presente exatamente quando ela começou, então não consegui pegar parte dessa queda. Como eu disse, eu fiz aquele trade basicamente nessa recuperaçãozinha aqui. Então isso aqui eu não estava na frente do computador, acabei não pegando. Mas uma coisa que é muito importante, se você for analisar o comportamento dos candles, que é o que o pessoal fala que é a chamada price action. Então se a gente ampliar um pouco esse horizonte aqui, a gente vai ver que no gráfico diário, por exemplo, a gente tem uma alta alucinante no EURUSD, praticamente desde quando ele deixou aquele gap aberto lá em 23 de abril, e ele só subiu desde então. Só que agora, e ele deixa aqui um belo candle de baixa. O que esse candle significa? Se a gente ampliar um pouco mais de novo e analisar essa queda de hoje dentro do contexto do gráfico semanal, aqui é uma inclinação de quase 60 graus, essa subida, e ele deixa uma rejeição a esses níveis de preço aqui na região do 1,19 e 1,18. Se você for ver que, cara, tá acontecendo que nos últimos 6 pregões eu só tive um candle de baixa, é muito provável, dado que eu tive essa rejeição dos preços aqui em cima, que eu venha fazer pelo menos um pavio no próximo candle da semana que vai começar. E isso vai me fazer o quê? Vai me ajudar a entrar numa posição vendida, que na verdade eu acabei entrando no overnight, né? Então saí daquele day trade que eu disse e deixei ali uma posição vendida para a semana que começa. Onde está o meu stop? Meu stop está um pouco mais aqui para cima, baseado ali nas regiões do gráfico de 1 hora, e eu estou esperando que ele venha fazer uma entrada, furar um pouco esses candles seguintes. A gente sabe que mais ou menos nos últimos 6 candles subiu 5, em apenas 20% das vezes eu tive um 7º candle no qual ele foi vermelho. Então isso me indica que eu tenho 80% de chances de que a próxima semana seja vermelha e o meu candle consiga ali ir para baixo e eu consiga lucrar com a operação que eu entrei vendido na sexta-feira. Então é isso que eu trado. Não tem absolutamente nada. É um trade probabilístico baseado numa região muito favorável aqui, onde eu sei que claramente foi uma rejeição do preço. E agora a gente espera a semana que vem. Beleza, pessoal? Demonstrei aqui um pouquinho como que funciona a minha plataforma de trading, a minha estrutura de um modo geral, né? Espero que vocês tenham gostado. Fica o convite, se inscreva no nosso canal, dê um like aqui no vídeo e compartilhe também com seus amigos, e qualquer dúvida escreva pra gente, deixe o seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.